Olá pessoal, estou aqui novamente para resolver mais um exercício em Teoria das Estruturas 1. Dessa vez agora para o pessoal da manhã, esse daqui é o terceiro exercício resolvido que o professor passa para a turma da manhã. Vou fazer aqui com um n igual a 100, então pode ver aqui que a estrutura ficou gigante, né? 33 metros de vão, imagina um balanço de 33 metros. Mas enfim, com um n igual a 100, porque o n igual a 0 não dava, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que se fazer é calcular as reações de apoio. O que ele pede no exercício, né? Para nós formularmos as equações dos esforços internos dentro da estrutura, tá? Então, o que nós vamos ter que fazer basicamente aqui são seções, né? Porque a gente precisa das equações. Então, não vamos poder fazer diretão aqui como a gente estava fazendo antes, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que se fazer é calcular as reações de apoio. Então, vou chamar aqui de RG. E aqui eu vou chamar de HG. E aqui eu vou chamar de RH. E aqui de... ficou HH. HH. Beleza. Então aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer é somatório de momentos ou com relação ao rótulo ou com relação a um apoio fixo, né, para um pórtico triarticulado. Então eu vou começar fazendo somatório de momentos com relação a rótulo, tá? Então pego aqui, somatório de momentos com relação a C igual a 0, defino um sentido como sendo positivo, e vou também, tenho que, na verdade, escolher um lado da minha estrutura, né? Vou pegar aqui o lado esquerdo da minha estrutura. Então, esquerdo. Ok? Do lado esquerdo, começando aqui pelo apoio fixo localizado em G, temos RG girando em sentido horário, então, vou colocar aqui RG positivo vezes a distância até o ponto C, que seria 53, que é 33 mais 20. Beleza. HG, então HG gira em sentido anti-horário, então HG vezes 33 mais 11 dá 44. Ok, temos ainda essa força de 5 girando com relação ao ponto C em sentido anti-horário, então negativo. Então, multiplica aqui a distância até o ponto C, que seria 33 mais 20. Então, menos 5 vezes 53, né? A mesma distância ali do RG. Aí temos ainda a contribuição desse carregamento distribuído, que ele se aplica, está aplicado aqui em 44 metros, então seria 2 vezes 44, 88. 88 toneladas força, aplicado em 44 metros. Aqui está aplicado na metade, né? Então, daqui até essa carga, temos 44 no total, então temos 22 metros. Então, menos, né? Gira em sentido anti-horário. Menos 88,20 vezes 22. Tudo isso deve ser igual a zero. Não temos mais nada capaz de produzir momento ali na rótula. Então, eu pego daqui e vou colocar uma equação em função da outra, tá? Então, eu vou pegar e colocar HG em função de RG. Então, eu pego o HG, passo para o outro lado e passo dividindo o 44 depois, né? Então, vai ficar 53 por 44 RG. Aí, menos essa soma aqui dividido por 44. Isso dá menos 2.201 por 44, ok? Temos HG em função de RG agora. Agora só nos resta calcular o momento com relação ao ponto H igual a zero. Então, o somatório de momentos com relação a H igual a zero. Definir o sentido novamente como sendo positivo. Aí temos o RG. O RG gira com relação ao ponto H em sentido horário e multiplica a distância de 33 mais 20, que dá 53, mais 22 dá 75. Então, RG vezes 75 multiplica também o HG, né? O HG multiplica também a distância de 22 e gira em sentido horário. Então, mais HG vezes 22. Ok? Temos ainda esse 88 tonelada força, que multiplica a distância de... Bom, se aqui temos 22 e daqui até aqui temos mais 22, então multiplica a distância de 44. Então, mais 88 vezes 44. Ok, temos ainda esse 5 tonelada força, que mesmo multiplica a mesma distância do RG, só que ele gira com relação ao ponto H em sentido anti-horário. Então, menos 5 vezes 75. Ok? Aí temos a contribuição desse carregamento distribuído, que multiplica, que na verdade é aplicado justamente a 1/3 da base. Então, aqui, esse 1/3 da base, a base é 44, não, 42, 1/3 de 42 dá 14.
Então, 14 metros, 1/3 de 14 aqui, e tem o valor da área desse triângulo. Então, esse triângulo tem uma base de 42, vezes 2 dá 84, e 84 dividido por 2 dá novamente 42. Então, 42 toneladas-força é a área desse retângulo, e é igual ao resultante aplicado aqui no centro de carga dele, está aplicado a 14 metros daqui. Se está aplicado a 14 metros do ponto C, então, até o ponto H eu tenho 22, 22 menos 14 dá 8 metros. Então, está aplicado aqui a 8 metros do ponto H. E gira com relação ao ponto H em sentido anti-horário. Então, menos 42 vezes 8. Ok, temos ainda a decomposição dessa força, que é 10 cosseno de 30 na horizontal e 5 toneladas-força na vertical. 5 toneladas-força por quê? Porque temos 10 vezes seno de 30. Seno de 30 é 1 meio, então 10 vezes 1 meio temos 5 toneladas-força. Ok, mas só essa força de 10 cosseno 30 girando em sentido anti-horário, então menos 10 cosseno 30, que produz o momento com relação ao ponto H. Ela multiplica a distância de 33. Vamos ver se não esquecemos de nada. Não, tudo aqui. Então, tudo isso deve ser igual a zero. Ok? Agora, no lugar de RG, de HG, perdão, eu vou colocar essa expressão que eu achei aqui em função de RG. Então, vou ter aqui 75RG, aí mais o HG, que é igual a 53 por 44 RG, menos 2.201 por 44. Tudo isso deve multiplicar o 22. Passar para o outro lado já toda essa soma aqui, que é igual a menos 88 vezes 44, menos 5 vezes 75. Aí passa para o outro lado como positivo, né? Aí mais também 42 vezes 8, mais 33 vezes 10 dá 330. Então, 330 vezes cosseno de 30. Beleza, temos aqui tudo do outro lado da igualdade. Então, aqui a gente fica aí fazendo umas continhas, né? Isola aqui o RG, pega esse daqui, passa para o outro lado. Então, vamos ter o resultado final. RG é igual a menos 17,48. Vou utilizar 3 casas após a vírgula, 485 toneladas-força. Ok? Então significa que o RG, ele, na verdade, está para baixo, né? Substituindo aqui no HG, então, HG, ele é igual. Vou substituir esse valor de menos 17,485 aqui e vai me dar o valor que também vai dar negativo. Então significa que o HG, na verdade, ele está para lá. Vai dar o valor de menos 71,084 toneladas-força. Ok? Então, o RG ele é igual a 17,485 no sentido para baixo, e o HG ele é, na verdade, igual a 71,084 no sentido para a esquerda. Então, eu vou pegar e vou mudar aqui já, tá? Bom, ok. Agora, mudado aqui, só fazer somatório de forças em y e somatório de forças em x igual a zero. Então, para somatório de forças em x igual a zero, o que eu vou ter? Definindo esse sentido, eu vou ter aqui menos o HG, perdão, que é menos 71,084. Aí vou ter esse 88 toneladas-força atuando ali, então mais 88. Vou ter a reação horizontal ali no ponto H que eu quero calcular. Vou ter aqui para a esquerda, então, menos 10 cosseno 30. Tudo isso igual a zero. Deixa eu ver exatamente. Porque não temos mais nenhuma reação horizontal. Reação não, força horizontal atuando na estrutura. Então, nosso HH ele vai ser novamente negativo e vai ter o valor de menos 8,256 tonelada-força. Ok? Então, significa que ele não está para a direita e sim para a esquerda. Então, o HH é igual a 8,256 para a esquerda. Então, venho aqui e altero o sentido dessa força aqui para 8,256. Ok, esse RH. Então, vamos ver o RH para o RH, somatório de forças em Y é igual a zero.
Então, para somatório de forças em y igual a zero, vamos ter 17,485. Aí vamos ter o RH, que é menos, porque ele está para cima. Vamos ter aqui o 5, então mais 5. Aí vamos ter mais 42, que é a resultante aqui do carregamento triangular. E vamos ter mais 5 aqui também. Então, esse sim está no sentido certo. RH, 69,485 toneladas força. Beleza, fechamos nossas reações de apoio. Vou pegar a estrutura novamente e vou colocar aqui abaixo para que nós possamos fazer o cálculo das nossas seções, tá? Então vamos para a definição das nossas seções, tá? Então nas nossas seções nós vamos ter que conferir o equilíbrio no nó B e do nó D. Para isso nós precisamos fazer uma seção indo de A até B. Então essa daqui vai ser nossa seção S1. Precisamos também fazer uma seção indo de G para B. Então, aqui eu vou obter minha seção S2, né? S1 não, S2. Também precisamos fazer uma seção vindo dessa parte da estrutura até o B, que na verdade equivale a eu pegar uma seção e fazer aqui depois do ponto B, tá? Eu pego toda essa estrutura. Então, para essa seção, só esse 5 vai entrar. Para essa seção aqui, chegando no ponto B, somente essa parte com o carregamento de 2 toneladas força por metro vai entrar. E aqui, nessa parte indo de B para C, a gente vai pegar o ponto B, vai entrar toda essa parte aqui, ok? Então, eu vou fazer minha seção S3. Com essas 3 seções, eu vou garantir ou vou conferir o equilíbrio desse nó B. Beleza? Aí, com relação ao nó D. No nó D, então, eu vou precisar fazer uma seção indo de E para D. Então, aqui eu vou chamar de S4. Aqui eu vou precisar fazer uma seção, vamos fazer uma seção aqui, né? S5 indo de H para I, porque aqui eu tenho uma força, então eu tenho que fazer uma seção antes. E também indo de I para D, eu vou ter que fazer uma seção S6. Daí eu consigo calcular os esforços internos devido a essa parte da estrutura aqui no ponto D. Também vamos ter que fazer uma seção aqui no ponto D, pegando todo esse lado da estrutura. Mas como eu falei, e nessa parte não vai ser diferente, essa seção ela equivale ou deve ser igual a uma seção aqui, a gente pegando todo esse lado da nossa estrutura, tá? Então, essa daqui vai ser a nossa seção S7, beleza? Eu não vou ficar desenhando aqui as nossas seções. Claro que algumas, não sei se eu vou ter que desenhar, mas eu vou tentar fazer de maneira mais rápida e mais direta, tá? Como a gente aprendeu aí no exercício passado, beleza? Então, com relação à nossa seção S1. Então, primeiramente, vou escrever aqui para S1. Então, para a nossa seção S1, nós vamos ter uma seção aqui, então um corte aqui. Eu vou fazer meu x, ele variando daqui até aqui. Vou chamar de x1, ok? Então, meu x está variando de A até a minha seção S1. Bom, com esse x e com essa força aqui de 5, eu sei que eu só vou ter esforço cortante, certo? Bom, se eu só vou ter esforço cortante, significa então que eu tenho um momento fletor também. Então, primeiro eu vou calcular o meu NS1, que vai dar zero, né? Porque não tem esforço normal quando a gente pega só essa parte indo de A para B. Então, meu NS1 é igual a zero. E o meu VS1 ele vai ter que ser igual a essa força de 5 toneladas força, só que em sentido contrário, né? Então, ele vai ter que estar para cima aqui na nossa seção. Se ele está para cima, significa, então, que ele está contrariando o sentido pré-estabelecido de uma seção à direita, né? Então, temos o V para baixo aqui numa seção para a direita. Bom, como ele está para cima, para contrariar essa força, para equilibrar essa seção, significa que ele é negativo, então. Menos 5 toneladas força. Outra forma de ver, e uma forma bem mais fácil, com relação a essa seção, o 5 está girando com relação a essa seção em sentido anti-horário. Bom, se está girando em sentido anti-horário, ela é negativa, tá? Então, uma força cortante ela vai ser positiva sempre que a força externa atuante, nesse caso a força de 5, girar com relação à seção em sentido horário, tá? Como ela está girando em sentido anti-horário, vai ser negativo. Aí vamos para o nosso momento, MS1. Então, nosso momento na seção 1,
ele vai ser 5 vezes x, concorda? 5 vezes x tracionando a parte de cima. Se ele traciona a parte de cima, ele é num momento negativo. Então, menos 5x1, ok? Menos 5x1. Aí, o que a gente vai ter que fazer? Como esse x1 ele varia de A até B, ou seja, de 0 até 33. Então, vamos ter que calcular o momento ms1 para 0 e o ms1 para 33. Bom, ms1 para 0 é 0. E é meio óbvio, né? Porque aqui no balanço, no início do balanço, não temos momento. ms1 para 33 é menos 5 vezes 33. E menos 5 vezes 33 dá menos 165 toneladas força metro. Ok? Então, fechou aqui. Dá para fazer de maneira bem rápida as equações. Então, essa é a equação da nossa seção S1 para x igual a 0 e para x igual a 33. Então, eu esqueci de colocar o intervalo, né? Então, para x pertencente a um intervalo de 0 até 33. Ok. E calculamos os momentos nos extremos. Como a força cortante ela é constante, então não precisou a gente substituir, nem teria como, na verdade, substituir nada aqui. Ok, agora vamos para a nossa seção S2. Então, para S2. Então, na seção S2, aqui primeiramente no ponto A, nós vamos utilizar aquele esqueminha que eu passei para vocês, que tem as convenções de sinais das forças quando a gente está trabalhando com barra inclinada. Então, isso daqui é uma seção à direita. Então, vamos analisar o que nós temos lá na seção à direita. Primeiro, começando da normal. Então, a nossa normal, a uma seção à direita, tem o sentido dela positivo para a esquerda, para forças horizontais. Então, essa daqui ela entra como negativa, então menos 71,084. Ela multiplica cosseno desse ângulo alfa, não é? Então, olhando lá no esquema que eu passei para vocês, ela multiplica cosseno desse ângulo. Bom, o cosseno desse ângulo eu tenho que calcular. Então, eu venho aqui, puxo um triângulozinho. Cosseno desse ângulo é igual ao cateto adjacente, que seria o 33, pela hipotenusa, né? Então, seria 33 pelo valor da hipotenusa, que é a raiz de 33 ao quadrado, mais temos aqui 44 ao quadrado. Ok, então essa é a normal devido a essa força horizontal e a normal devido a essa força vertical. Então vamos olhar lá. Ela entra como positiva, porque para forças verticais, uma normal, a seção à direita, ela tem como sinal positivo para baixo, então mais 17,485. Aí, vamos ver, ela multiplica seno de alfa. Então, seno de alfa, se aqui é 33, aqui só pode ser 44. Pela raiz de 33 ao quadrado mais 44 ao quadrado. Ok. Só que nessa seção S2, temos ainda, então aqui a gente cortou essa parte do carregamento distribuído, né? Então aqui eu vou chamar de y, tá? Então aqui eu não vou variar em x, eu vou variar o meu carregamento distribuído em y. Então aqui eu vou chamar de y2, que seria o y da nossa seção S2. Ah, mas pode deixar em função de y? Claro que pode, tá? Contanto que você indique no seu desenho que a sua seção S2, você está fazendo o y variar aqui de g até o ponto B, ou até a nossa seção S2, na verdade, tá? Então, como que fica essa força aqui resultante devido a esse carregamento distribuído de 2 toneladas de força aplicado aqui em y2? Bom, ele vai ficar aqui com 2 vezes y2, que é a área do retângulo, né? Ok, esse daqui é uma força horizontal. Então, vamos analisar. Estamos analisando a normal. Então, forças horizontais na normal têm o sentido positivo para a esquerda, então essa daqui ela entra como negativo, menos 2y2, e multiplicam o cosseno de alfa. Então, multiplica 33 pela raiz de 33 ao quadrado, mais 44 ao quadrado. Ok? Então, essa é a nossa equação da normal em NS, coloquei NS1 aqui, NS2, tá bom? Aí eu vou simplificar ela, então NS2 é igual. Ah, pessoal, não sei se eu falei menos aqui, ou se eu falei mais e coloquei menos, mas aqui é mais, tá? Olhando aqui, temos 71,084 tá para a esquerda,
analisando a normal, para a esquerda é positivo, tá? Eu acho que eu falei que era positivo e coloquei negativo. Mas enfim, resumindo essa equação, a gente encontra 1,2y2, ok? Então essa equação, ela só é válida para y pertencente a um intervalo, ela parte de 0 aqui e vai até 44. Então, de 0 até 44 metros. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer? Calcular o NS2 agora para 0, que vai dar igual a 56,638 toneladas-força. E também temos que calcular o NSD para 44. Só pegar e substituir aqui no lugar do Y2 o 44. Isso dá 3,838 tonelada-força. Então, temos aqui duas normais de tração, ok? Agora, vamos fazer a mesma coisa para o VS2. Então, VS2. Então, o VS2, temos aqui no ponto G uma força, vamos começar pelas horizontais. Horizontais, lá naquele esqueminha, na cortante, para a esquerda é positivo, então mais 71,084, e ela vai multiplicar seno de alfa. Bom, o seno de alfa é esse valor aqui, seria o 44 pela raiz de 33 ao quadrado, mais 44 ao quadrado. Beleza. Aí, com relação a essa força vertical aqui para baixo. Bom, força vertical para baixo, com relação àquele esquema, é negativa. Então, menos 17,485. E ela vai multiplicar cosseno de alfa. Então, cosseno de alfa é 33 pela raiz de 33 ao quadrado mais 44 ao quadrado. Beleza. Aí temos essa força aqui de 2y2 para a direita. Ela é uma força horizontal. Então, força horizontal para a direita é negativa e vai multiplicar seno. Então, menos 2y2 vezes seno de alfa. Bom, o seno de alfa é 44 pela raiz quadrada de 33 ao quadrado mais 44 ao quadrado. Ok, vamos ver se tem mais alguma coisa. Não, somente isso. Então, o nosso VS2, vou resumir nossa equação, 1,6y2. E lembrando que essa equação ela só é válida para y pertencente a um intervalo de 0 até 44. Então, daí, a gente tira o nosso VS2, 0. Substituindo o 0 aqui, a gente fica com 46,376 tonelada-força. E também o nosso VS2 para 44, que fazendo a substituição, temos menos 24,024 tonelada-força. Ok? Agora só resta calcular o momento com relação a essa seção. Então, MS2. O momento é bem tranquilo. Então, a gente vai ter esse 17,485 multiplicando uma distância x, tá? Então, eu vou chamar essa distância até S2, então vou puxar para cá, chamar essa distância de x2, tá bom? Essa distância de x2 eu posso colocar em função do y2. Como? Ah, muito fácil, eu pego, faço aqui relação trigonométrica tangente, né? Temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, o y2 ele nada mais é do que o x2 vezes tangente de alfa. Então, o x2 ele é igual a y2 pela tangente do ângulo alfa. Ok, então só venho aqui e substituo tangente y2 por tangente de alfa. Bom, vamos ver aqui, estamos fazendo 17,485, né? Ele multiplica esse x2. Ele gira com relação à nossa seção em sentido anti-horário. Se gira com relação à nossa seção em sentido anti-horário, está tracionando a parte de cima. Então, é um momento negativo. Então, menos 17,485 vezes x2, que é y2, pela tangente de alfa. Bom, tangente de alfa a gente pode descobrir através desse triângulo aqui, ó. É 44 por 33. Então, seria 44 por 33. Essa é a tangente de alfa. Ok, aí temos esse 71,084 girando em sentido horário, produzindo um momento positivo. Então, mais 71,084.
e ele multiplica o y12, né? Então, y2. Ok? Aí temos ainda esse 2y2 que está aplicado aqui em y2 sobre 2. Ok? Então, 2y2 vezes y2 sobre 2 dá y2 ao quadrado. Girando em sentido anti-horário, então, menos y2 ao quadrado. Ok, vou resumir essa equação aqui. Então, resumindo nossa equação de momento, eu fico com 57,970y2 menos y2 ao quadrado, para y pertencente ao intervalo de 0 até 44. Então, o ms 2 para 0, ele vai ser 0, óbvio, né? Porque temos um apoio móvel, temos um apoio fixo, perdão, aqui no ponto G. E momento no ponto G ali tem que ser 0. E também temos um ms2 lá para 44. Esse momento, ele dá 614,68 tonelada força metro. Beleza, nossa seção S2 está calculada. Vamos agora para a nossa seção S3. Então, na nossa seção S3, deixa eu limpar um pouco esse desenho primeiro, né? Então, para a nossa seção S3, eu vou ter meu x3 como sendo esse aqui, ok? Meu x3 como sendo esse aqui. Então, eu pego minha seção S3 e olho tudo que tenho antes. Então, vamos olhar com relação às nossas forças normais. Nossas forças normais, temos aqui 71,084, como essa seção 2 está localizada, eu cortei aqui e a barra é horizontal, então essa daqui é uma força normal, né? 71,084. E aqui a gente tem 88. Então, temos uma resultante igual a 88 menos 71,084. Isso dá 16,916. Ou seja, temos uma resultante para cá, para a direita, comprimindo a nossa seção, está empurrando aqui a nossa seção, de 16,916. Vamos olhar agora com relação às cortantes. A cortante eu tenho só 5 e tenho essa força aqui de 17,485. Bom, como elas estão do mesmo sentido, então elas vão se somar. Então, 5 mais 17,485, eu vou ter 22,485. Bom, esse 22,485, ou seja, essa resultante, gira com relação à nossa seção em sentido anti-horário. Se é em sentido anti-horário, é negativo. Então, eu vou ter uma normal e uma cortante de compressão. Exatamente aqui, ó. Normal com resultado de menos 16,916 e a cortante com resultado de menos 22,485. Agora, com relação ao meu momento. Então, vou escrever aqui o meu momento, ms3. Bom, com relação ao meu momento, eu vou ter essa força aqui de 17,485 girando com relação à seção aqui em sentido anti-horário. Se é em sentido anti-horário, é um momento negativo, né? Então, menos 17,485 vezes a distância dela até a minha seção, que seria x3. Ok. Aí temos ainda essa força aqui de 71,084, que multiplica 44, né? Então, ela gera um momento ali de 71,084 vezes 44. E girando com relação à nossa seção em sentido horário, então positivo. Então, mais 71,084 vezes 44. Beleza. Temos ainda essa força de 88 toneladas, força, aplicado aqui em 22 metros, né? Temos na metade. Esquece esse y2 agora, tá? Esse y2 foi para a nossa seção S2. Para a nossa seção S3, temos a contribuição cheia aqui do carregamento sobre essa barra. E essa contribuição gera a resultante de 88, aplicada a 22 metros aqui da nossa seção. Então, temos menos, né? Porque ele gira em sentido anti-horário. Então, menos 88 vezes 22. Vou colocar parênteses na distância, que não precisa. Ok, vamos ver, fizemos essas três forças, falta ainda o 5, né? O 5 ele gira com relação à nossa seção em sentido anti-horário, então negativo. Então, menos 5 vezes a distância até a nossa seção S3, que também é x3.
Então essa é a nossa equação do MS3. Vou resumir ela aqui. Então temos essa nossa equação MS3 para x pertencente ao intervalo D. Bom, essa equação só vale dentro desse intervalo de B até C, né? Porque aqui do intervalo de 0 até 33, a gente tem a nossa equação MS1 valendo. Isso tanto para a relação das normais, para a relação das cortantes e para os momentos fletores. Então, o nosso MS3, a nossa equação de momento fletor em 3, vai estar variando aqui de x igual a 33 até x igual a 53. Então, 33 até 53. Então, o que nós temos que fazer? MS3 para 33 vai dar 449,70 tonelada força metro, tracionando a parte de baixo, então, porque dá um momento positivo. Então, aqui eu tenho o MS3 para 53 e ele dá 0,009, ou seja, 0. E claro, tem que dar 0, porque aqui no ponto C, aqui em x3 igual a 55, eu tenho uma rótula. Então, o momento aqui para MS3 tem que dar 0. Se não der 0, então significa que está errado. Ok? Agora vamos para a nossa seção S4. Então, nossa seção S4 está aqui, é o balanço, né? Então, aqui na nossa seção S4, temos um carregamento triangular apenas, tá? E temos o nosso x4 variando daqui do ponto E até a nossa seção S4. Essa seção eu vou desenhar, tá, pessoal? Então, eu vou vir aqui, nossa seção S4. Temos aqui, eu cortei aqui. Então, quando eu corto esse carregamento distribuído triangular aqui, eu tenho uma outra altura, né? Eu não tenho mais aquele, quanto que era? 2 toneladas força por metro. Então, eu vou chamar essa altura de A. E essa altura de A eu vou colocar em função do meu x4. Como que eu faço isso? Através de semelhança de triângulos, tá? Ou relação da tangente. Eu sei que esse ângulo aqui, essa inclinação aqui ela é constante, só o que muda é a altura. Então, eu sei que esse ângulo é o mesmo para os dois triângulos, tanto para aquele triângulo maior, quanto para esse triângulo. Significa que a tangente e todas as outras relações trigonométricas são iguais. Então, tangente desse ângulo, aqui para esse triângulozinho, dá A, que é o cateto oposto, sobre x4, que é o nosso cateto adjacente. Aí eu vou lá no meu triângulo maior, tangente desse ângulo é 2 por 42. Então, 2 por 42, ok? Então, meu A ele é igual a 2 por 42, que é igual a x4 por 21. Beleza? Então, meu A ele é igual a x4 por 21. Então, qual seria a minha força resultante aqui, 1/3 da base? Então, aqui mais ou menos. Minha força resultante seria a base, que é x4, vezes a altura, que é x4 por 21, sobre 2. Isso dá x4 ao quadrado sobre 42. Ok? x4 ao quadrado sobre 42. E lembrando, ele está aplicado aqui a 1/3 da base, que é x4 sobre 3. Perfeito. Agora só resta calcular o momento, a cortante e a normal. Bom, a normal ela é igual a zero, tá? Então, o NS4 igual a zero. A nossa cortante, então vamos olhar a cortante. Bom, nossa cortante, olha só o que eu tinha falado daquela vez. Então, temos uma força aqui girando com relação à nossa seção em sentido horário, né? Então, significa que ela viria como positiva, correto? Agora, vamos fazer por equilíbrio de seções. Bom, eu sei que essa força cortante está para cima, essa daqui está para baixo, então está ok. O sentido dela é esse aqui mesmo. Bom, se o sentido dela é esse aqui mesmo, então significa que ela é igual a x4 ao quadrado sobre 42. Logo, aquela forma que eu ensinei para vocês da convenção da cortante, ela vale mesmo, né? Comprovamos aqui a eficácia dela numa seção à esquerda. Isso então para x4 pertencente a um intervalo de 0 até, vamos ver, 20, né? De 0 até 20. Ok, então a cortante em 0, v para 0 é igual a 0, eu v para 20, ele é igual a 20 ao quadrado por 42, que dá 9,524 tonelada força. Agora sim, nosso momento MS4. O MS4, bom, esse daqui ele está girando em sentido horário,
sentido horário está girando no mesmo sentido que o momento da nossa seção. Logo, esse momento não pode ser nesse sentido, né? Ele deve ser em sentido contrário, ou seja, para cá. Então, temos um momento, se ele está em sentido contrário, ele está contrariando a convenção pré-estabelecida do nosso momento. Se ele está contrariando, significa que é negativo. Então, menos x² sobre 42 vezes x4 sobre 3, que é a distância ali até a nossa seção. Isso dá menos x4 ao cubo sobre, vamos ver, aqui dá 6, 126. Então, calculando o nosso momento A para x, primeiro definindo o intervalo, né, pertencente a 0 até 20. Então, o nosso momento para 0 e o nosso ms4 para 20, ele é igual, que era vs4, ps4, ms4 para 0. Então, temos 0, porque no balanço ele é realmente 0. Substituindo 20 ao cubo aqui, a gente fica menos 63,492 tonelada força metro. Então, nossa seção S4 está calculada. Nossa seção S5, ela vem para cá. Então, vou já colocar aqui para S5. Então, na nossa seção S5, eu vou fazer o y variar novamente, tá? Eu vou ter aqui o meu y5, o y da nossa seção S5. Então, o y está variando de h até i. Vamos começar com a nossa normal. Bom, essa é a seção tranquilíssima de calcular. Temos uma normal aqui de compressão, né? Por quê? Porque temos uma força externa aqui comprimindo essa barra HS5. Então, essa normal ela é igual a menos 69,485. Então, NS5 é igual a menos 69,485. Ok. Agora vamos para a nossa cortante. Nossa cortante, vamos lá. Com relação a essa seção, temos só essa cortante. Essa cortante gira com relação à seção em sentido anti-horário. Em sentido horário, perdão. Se gira em sentido horário, é positivo. Então, VS1 é igual a 8,256 tonelada força. E o MS1 aí vai ficar em função de Y5, né? Ele é igual a 8,256, girando em sentido horário. Se gira em sentido horário, o momento da nossa convenção é nesse sentido, está em sentido contrário, é positivo. E é 8,256 vezes Y5. Então, MS1, 8,256, Y5, ok? E esse momento ele varia para todo x, para todo y, perdão, pertencente a um intervalo de 0 até 22. Deixa eu ver, 22 não, olha só, 33, né? E confundi as aqui distâncias. 33. Ok, então, ms1 para 0 é 0, porque, claro, temos um apoio fixo lá. E ms1 para 33, substituindo 33 aqui, a gente fica com 272,448 tonelada força metro. Momento positivo está tracionando essas fibras aqui de fora, ok? Agora na nossa seção S6. Nossa seção S6, vamos fazer o y variar. Agora vamos fazer em função de y novamente, só que agora y6, tá bom? Então, vamos começar com os esforços normais. De esforço normal, eu tenho 69,485 para cá e tenho 5 para cá. Bom, obviamente, a resultante está dando maior esse valor, então a resultante vai ser para cá, no sentido de compressão com relação a S6, e vai ser 69,485 menos 5. Bom, essa conta está fácil, né? Seria 64,485. Nós temos o NS6 igual a menos 64,485 tonelada força. Vamos ver agora a nossa cortante, VS6. Então, o VS6,
ele vai ser aqui de cortante, temos duas cortantes no mesmo sentido, então vai ser a soma dessas duas, é 8,256 mais 10 cosseno de 30, que dá 16,916. E a resultante está para cá, está girando com relação à nossa seção em sentido horário, então continua sendo positiva aqui em VS6. E tem um valor de 16,916 tonelada-força. Agora só nos resta nosso MS6. Vamos lá. O MS6, temos essas forças aqui. Então, essa força aqui produz um momento com relação à minha seção S6 de 8,256 vezes Y6. E um momento positivo. Então, 8,256 vezes Y6. Beleza? Essa força normal não produz momento. Aí temos esse 10 cosseno de 30 também produzindo um momento positivo com relação à minha seção S3. Ela multiplica 33 não. Ela multiplica, deixa eu ver, temos tudo como sendo y6 e a distância do ponto I até o ponto H como sendo 33. Então, ela vai multiplicar essa distância aqui até a minha seção S6, que é y2 menos, y2 não, y6 menos 33. Ok, então temos 10 cosseno de 30 vezes y2 menos 33. Ok? Então, resumindo essa equação, MS6 ele é igual. Essa é a nossa equação resumida aqui do momento fletor na seção S6. Então, isso daqui é para y pertencente a um intervalo. Então, o y ele sai daqui do ponto I, que seria 33, e vai até lá no ponto de cima, que seria 66. Então, calculando o momento MS6 para 33, dá 272,44 tonelada-força-metro. Esse daqui tem que dar igual ao seu momento da seção anterior, óbvio. Por quê? Porque não existe nenhuma carga-momento aqui capaz de produzir descontinuidade no nosso diagrama. Então, é mais uma forma aqui de você conferir se você não está fazendo errado. Então, o nosso deixa eu ver, MS6 para 66 agora. Ele é igual a 830,67 ou 668. Estou utilizando sempre 3 casas após a vírgula. Tonelada-força-metro. Beleza? Então, calculamos aí o MS6 ali em 66. Ok, falta só uma seção. Nossa seção S7. Então, na seção S7, eu vou novamente desenhar ela aqui. Então, tenho desenhado aqui a minha seção S7, o meu x variando daqui dessa ponta até a minha seção S7. Então, temos aqui meu x7, os esforços atuantes em tudo que tem antes da nossa estrutura. Temos aqui os 5, 10 cosseno 30 e as reações de apoio aqui nesse ponto. Temos o apoio aqui, mas nem vou desenhar para não atrapalhar aqui a visualização. Então, vamos começar com o esforço normal. NS7, ele vai ser igual. Bom, com relação a esse esforço normal, temos 10 cosseno de 30 mais 8,256, que dá 16,916 tonelada-força. Ok? Bom, qual o sinal dela? Está comprimindo, né? Essas duas forças estão comprimindo. O que significa isso? Significa que essa normal, na verdade, para equilibrar essa seção, ela tem que estar para esse lado aqui. Se ela está para esse lado, ela é uma normal negativa. Se ela é uma normal negativa, significa que ela está comprimindo essa seção aqui. Então, menos 16,916 toneladas-força. Temos o VS7. O VS7, vamos calcular aqui. Temos 69,485 e temos o 5 aqui, então a resultante vai dar para cima de 69,485, girando com relação à nossa seção S7 em sentido anti-horário. Então, menos 64,485. Ok. Aí temos ainda a cortante resultante desse carregamento X7 aqui. Então, primeiro, novamente, vamos ter que descobrir esse A aqui, essa reação. Essa reação não, essa altura. Então, fazendo aqui a tangente, vou fazer aqui no cantinho, A sobre x7, temos que ela deve ser igual ao 2, lá do nosso carregamento, por 42,
que é a nossa base total que a gente tem, o nosso carregamento distribuído triangular atuando, ok? Então o A, ele novamente, vai ser x7 por 21, beleza? Então essa força novamente também vai ser x7 por 21, por 42 ao quadrado. Então é x7 ao quadrado por 42, ok? Ela está aplicada aqui a x7 sobre 3. Então vamos ter essa cortante aqui girando com relação à nossa seção V, nossa seção S7, em sentido positivo, né? Então temos x7 ao quadrado por 42, beleza? Então essa equação ela só é válida para x pertencente ao intervalo de 0. Na verdade, ela não vai mais de 0, né? Porque já fizemos seção aqui, então ela vai de 20 até 42. Então, VS7, ela é igual, substituindo 20 aqui, eu vou ter menos 54,961 toneladas força. Esse daqui é para 20. E o VS7 para 42, eu vou ter ali menos 22,485 tonelada força. Beleza, só falta um momento. Momento, agora vamos lá. MS7. Momento com relação à minha seção S7. Aqui todas as forças vão entrar, né? Então vai dar um trabalhinho aqui. Temos 69,485 girando com relação à nossa seção em sentido contrário do momento, então entra como positivo. Então 69,485 multiplicando a distância de x7 menos 20. Beleza. Temos essa força aqui de 8,256 girando no mesmo sentido, então negativo. Menos 8,256 vezes 33 mais 33 dá 66. Essa é a distância. Caramba, que 8 horrível. Aí temos 10 cosseno de 30 girando em sentido negativo também, então menos 10 cosseno de 30, multiplicando a distância de 33 até nossa seção. Temos esse 5 que gira com relação à seção em sentido horário, então entra como negativo aqui, menos 5 vezes x7 menos 20. Ok, aí temos ainda esse carregamento, essa carga concentrada aqui, devido a esse carregamento distribuído triangular, girando com relação à nossa seção negativo, e é menos x7 ao cubo sobre 41 vezes 3, 42 vezes 3, que dá 126. Bom, agora sim, essa é a nossa equação do momento fletor na seção 7. Então, MS7, vou resumir aqui. Então, essa é a nossa equação resumida aqui do momento fletor na seção S7. Então, a gente tem que calcular o MS7 ali para 20, né? Isso vai dar menos 894,18 tonelada força metro. Vamos ter também o MS7 para 42. Na verdade, estou usando 3 casas, né? Vamos utilizar 3 casas aqui. Vamos ter 17,6 tonelada força metro. MS7 para 42, que vai dar? Vai dar 0, né? E é exatamente o que tem que dar, porque temos uma rótula ali para x igual a 42 metros. Então, temos aqui todas as nossas equações dos esforços internos, tudo bem? Ele não pede para desenhar o diagrama, então eu não vou desenhar. Tudo que a gente tem que fazer agora é fazer o equilíbrio dos nós B e do nó D. Então, pessoal, para fazer o equilíbrio aqui do nó B, peguei os resultados de todas as minhas seções e já coloquei aqui. Uma seção S1, ela era uma seção à direita que tinha só como momento fletor aqui 165 e tinha força cortante aqui que deu negativa. E se ela deu negativa, ela está para cima, né? Então, temos 5 aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto B, fazer uma seção aqui, uma distância praticamente inexistente aqui. Vou colocar essas forças, só que em sentido contrário aqui, né? Não sei o que esse 5,33 está fazendo aqui. Então, eu pego e coloco essas forças que estão atuando na minha seção em sentido contrário. Porque aqui eu tenho minha seção à esquerda e uma seção à direita, né? Então, numa seção à esquerda, eu vou conferir melhor aqui os momentos e o equilíbrio desse nó B. Então, pego e coloco os esforços que estão atuando aqui contrariamente, ok? Aqui,
Também na minha seção S2 era uma seção à direita, então eu pego aqui e faço uma seção à esquerda, eu tenho um momento de 614,68, tenho uma cortante de 24,024 e uma normal de 3,838. Pega todas essas informações, coloco ao contrário aqui e deixo a minha seção S2. Então aqui no ponto B eu tenho indo dessa parte aqui, essas informações, e a minha seção S3 já era uma seção aqui à direita, né? Não preciso mudar o sentido dela. Ok? Porque a gente já fez uma seção aqui e já descobriu esses esforços. Então, o que nós temos que fazer agora? Somatório de forças com relação ao eixo x igual a zero, primeiramente. Ok? Significa que as forças horizontais atuando nesse nó têm que se cancelarem. Então, vamos começar aqui. Desse lado não temos nenhuma força horizontal. Desse lado a gente tem 16,916. Então, eu estabeleci como sendo positivo para a direita, então ele entra como negativo. Aí aqui nós temos dois esforços normais, tá? Por que dois? Porque essas duas forças elas estão inclinadas com relação à horizontal, né? Então aqui a gente tinha nosso ângulo alfa lá do nosso triângulo. Bom, se tudo aqui é 90, eu sei que a cortante é sempre perpendicular a essa barra, aqui é 90 menos alfa, ok? Então significa que eu tenho o meu ângulo alfa aqui, ó. Essa força aqui produz uma componente com relação à horizontal aqui nesse sentido. Então, entra como positivo. Então, é mais 24,024 vezes. Vamos ver o que ela multiplica. Temos aqui, ela está multiplicando o seno, né? Porque temos aqui o eixo horizontal, ela forma com relação ao ângulo das verticais, o ângulo alfa. Então, multiplica seno de alfa. Beleza, aí temos essa força aqui. Bom, essa força a gente tem que descobrir qual o ângulo que ela faz com relação à horizontal ou à vertical. Eu sei que essas duas forças formam 90, então aqui, se é alfa, aqui é 90 menos alfa. Se aqui é 90 menos alfa, aqui só pode ser alfa. Beleza? Então, essa força está fazendo com a horizontal um ângulo de alfa. Então, ela gera uma componente horizontal para cá, nesse sentido, menos 3,838 cosseno de alfa, beleza? Tudo isso deve ser zero, então vamos ver quanto que dá isso daqui. Temos menos 16,916 mais 24,024. Seno de alfa era 44 pela raiz de 44 ao quadrado mais 33 ao quadrado. E cosseno de alfa, por sua vez, era menos 3,83. Cosseno de alfa era 33 por essa mesma raiz. Fazendo essa conta toda aqui, a gente chega ao resultado de deu 0,0004, ou seja, zero. Que maravilha, né? Então, concluímos que a somatória de forças em x deu zero. Isso não é suficiente, porque a somatória de forças em y também tem que dar zero. Então, vou definir um sentido qualquer como sendo positivo. Vamos lá, somatória de forças em y. Dentro dessa seção, a gente tem menos 5. Aí, vamos para essa daqui. Essa daqui nós temos menos não, né? Mais, porque está para baixo. Então, menos aqui, sim, que é menos, 22,485. Temos ainda a componente vertical dessa força de 3,838 que atua para baixo, então mais 3,838 vai dar seno de alfa, né? E seno de alfa é 44 pela raiz de 44 ao quadrado mais 33 ao quadrado. Ok, temos ainda a componente vertical dessa força de 24,024. Então, mais 24,024, que multiplica o, deixa eu ver, cosseno de alfa. Cosseno de alfa é 33 por raiz de 44 ao quadrado, mais 33 ao quadrado. E isso dá igual a menos 2 vezes 10 na menos 4, ou seja, zero também. Ok, somatório de forças em x e somatório de forças em y. São condições necessárias, mas não suficientes, porque eu sei que a somatória de momentos com relação a z tem que dar igual a zero. Então, escolho um sentido qualquer como sendo positivo. Então, vamos ver o que nós temos. Somatório de momentos com relação a z, escolhi o sentido anti-horário aqui. Então, vamos ter 165. Aí, anti-horário aqui, temos mais 449,70 e temos menos 614,70.
0,68. Então, isso dá 0,02, aproximadamente igual a zero também. Ou seja, o equilíbrio do nó B foi conferido. Claro que ele vai dar esses ruídos, porque olha o tanto de arredondamento que a gente fez, né, galera? Se a gente não usasse arredondamento nenhum, pode ter certeza absoluta que ele dava exatamente zero aqui. Vamos agora para o nó D. Então, pessoal, agora para o nó D, tivemos que pegar esse corte, fazer um corte à esquerda, então a gente inverteu todas as forças que nós achamos aqui, as reações, os esforços normais, né? Tivemos que fazer isso aqui também. Aqui, como a gente fez um corte à esquerda, não precisa, tá? Então aqui eu coloquei, só aqui que eu não inverti os valores de normais e de cortantes e de momentos fletores que eu encontrei. Então fazendo novamente, somatório de forças em x igual a zero. Então vamos ver o que nós temos. Temos aqui, já de cara, olha só, esse 16,916 cancela com esse 16,916. Aí teríamos só uma normal nesse ponto, mas normal nesse ponto é igual a zero. Então, nesse caso, deu exatamente zero. Beleza. Somatório de forças em y deve ser igual a zero também. Vamos ver. Temos 54,961 para baixo e temos 9,524 para baixo também. Aí, para cima, nós temos menos 64,485. Isso dá igual exatamente zero também. Que beleza. Só falta o momento. Somatório de momentos em z tem que dar zero. Vamos lá. Temos 830,668 girando em sentido horário. Em sentido anti-horário, temos 894,176, então menos 894,176. Aí em sentido horário também, temos 63,492. Isso dá igual 0,02 também, ou seja, aproximadamente igual a zero. Então, pessoal, é isso. O exercício foi bem longo, né? Porque tínhamos que fazer todas essas seções, obter a equação dos esforços internos para cada ponto, né? Poderíamos, sim, ter pego aqui só o ponto D, mas como ele pediu a equação dos esforços internos da estrutura como um todo, a gente resolveu da estrutura como um todo e depois fizemos só o equilíbrio do nó D e do nó B. Então, verificamos o equilíbrio está sendo satisfeito, né? Então, espero que tenham entendido. Obrigado para quem ficou até agora. E qualquer dúvida, só me perguntar lá no grupo ou aparecer na monitoria. Bons estudos, pessoal!